Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, ao vivo, e que vai até às 8h30. Hoje a gente fala da nossa produção agrícola. Vamos falar mais exatamente com o representante da ProSoja, que é o seu presidente, que está aqui, que é a Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso, que é o Fernando Cadori. Fernando, que está aí, finalizou agora o seu primeiro ano de gestão, tem aí a missão de manter a peteca andando, né? Não pode parar, não, especialmente em meio a essa crise sanitária. E vamos saber também se essa crise sanitária está afetando, já afetou até agora, já passaram-se 2 anos aí de pandemia, não é? Se afetou aí a nossa produção, enfim. E muito mais, tem muitos assuntos importantes aqui. Tem um assunto aí, rapaz, que está rendendo, que é, sabe o quê? Que é com relação ao plantio aí. Tem o Luiz Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele já encaminhou isso, inclusive o PSB, que é um partido mais de esquerda, não é? Ele entrou contestando lá e o Luiz Fux, antes de tomar a decisão, pediu para ouvir a Embrapa. Isso já foi mandado, inclusive, para a Procuradoria-Geral da República. Ainda está aí por ser decidido o que vai ser em relação aí a uma espécie de ampliação no período de plantio, de semeadura da nossa soja. Mas é um assunto que a gente vai estar abordando daqui a pouquinho, então, com o nosso caríssimo Fernando Cadori, que está aqui. Antes, porém, cumprimentar Lorenberg Alves, meu parceiro, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. A você que assiste ao programa Opinião também pela internet, muito obrigado pelo carinho da companhia, pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Um carinho muito grande por você, satisfação em ter você aqui conosco, não é? Fernando, muito bom recebê-lo aqui, viu? Em nome aí representando a nossa ProSoja, e feliz 2022 para você, para toda a família produtora do estado de Mato Grosso. Estava falando com o Fernando aqui antes de começar o programa. São mais ou menos 8 mil produtores ligados diretamente aí à ProSoja aqui no estado. E que seja um ano saudável, nessa ordem, saudável, produtivo e, acima de tudo, abençoado por Deus. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Eu que agradeço, Paulo, Lorenberg, em nome dos quase 8 mil produtores que representamos. É um prazer para nós estar aqui, poder compartilhar, né, assuntos inerentes à nossa agricultura, especialmente a soja e o milho. A gente está à disposição. Então, e para não fugir muito do assunto que eu já comecei a abordar aqui, que defesa que é essa aí da nossa ProSoja, que o PSB está contestando no Supremo e que mexe com o nosso calendário aí de semeadura na nossa produção? Bom, primeiramente, o que ocorre, para que o telespectador possa entender, né? O calendário de plantio, ele era uma data pré-definida até onde se poderia plantar, né? Então ele vinha até 30, em 2015 foi colocada essa regra que limitou o plantio em 31 de dezembro. Praticamente somente no Mato Grosso. Os outros estados, nossos estados concorrentes, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia aqui do lado, Tocantins, todos plantavam até fevereiro, respeitando o vazio sanitário, que é a data sem soja de 15 de junho a 15 de setembro, né? Então isso foi feito sem pesquisa científica à época, sem consultar os produtores, porque o que acontecia? O produtor plantava em fevereiro para que ele pudesse salvar sua semente dentro da regularidade, dentro da lei. Então isso atendia o produtor de 100, 200, 300, 500 hectares, aquele pequeno produtor que não tem estrutura, conseguia plantar numa época em que ele colhia numa época seca e podia salvar sua semente. Então, de uma maneira arbitrária, lá em 2015, se calendarizou da noite para o dia para atender interesses comerciais que nada tem a ver com fitossanidade. Em meados do ano passado, o Ministério da Agricultura entendeu que não era um pleito fitossanitário, e sim um pleito comercial travestido, né,
um pleito comercial travestido de fitossanitário e liberou o plantio em Mato Grosso também até 3 de fevereiro. Para ver o tamanho do absurdo, o que um partido político, e veio do Rio de Janeiro, muito provavelmente a pessoa que colocou isso nunca nem veio no Mato Grosso, coloca um pedido no Supremo Tribunal Federal, especificamente para o Mato Grosso. O telespectador imagina o tamanho do absurdo. Rondônia é divisa seca com o Mato Grosso. Vilhena faz divisa com Comodoro. Em Comodoro não pode, em Vilhena pode. E o produtor, quem é sementeiro aqui no estado, consegue trazer grão de Rondônia plantado em fevereiro e beneficiar aqui no Mato Grosso. Então essa medida ela veio lá atrás para prejudicar os pequenos produtores que salvavam sua semente. Então o Ministério da Agricultura ouviu as pesquisas científicas que foram feitas e essa calendarização até 3 de fevereiro veio sobre tutela do Ministério da Agricultura em Brasília. E muito nos estranha um partido político entrar com uma medida dessa, como eu disse aqui, do Rio de Janeiro, e do Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente, a entidade, não só eu, como qualquer pessoa que ocupe a cadeira de presidente da entidade, cabe, primeiro, respeitar as bases técnicas e ninguém jamais, em sã consciência, colocaria em risco o ganha-pão. Afinal de contas, nossos 10, quase 11 milhões de hectares vivem da soja, se tivesse algum risco fitossanitário. Em segundo, garantir a viabilidade econômica, e ela passa pelo poder do produtor poder salvar sua semente e não ficar refém de indústrias, de grandes empresas. Só para finalizar e contextualizar, existe uma pecha no estado de Mato Grosso que o produtor é barão, é tubarão, e é grande produtor. Isso não é verdade. Para o ouvinte ter uma ideia, ouvinte urbano, nós temos 50% dos produtores do estado de Mato Grosso plantam em áreas até 500 hectares. Onde a mãe está lá cozinhando, o pai está no trator, o filho vem aí. A gente não passou nem pela primeira reforma agrária de geração. Mais 1.800 produtores plantam até 1.000 hectares. 85% dos produtores do estado de Mato Grosso até 3.000 hectares. Então são famílias que ainda não passou pela divisão. Então, bem ao contrário do que se fala e do que se prega, são pequenos produtores e esses dependem desse calendário de plantio. E aqui eu deixo bem claro que nós respeitamos o vazio sanitário, para nós é sagrado, de 15 de junho a 15 de setembro, igual ocorre em todos os estados produtores do país, não se tem soja, aqui também não, que nada tem a ver com a calendarização. Uhum. Esse período é respeitado de cabo a rabo, do começo ao fim? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O que ocorre é o seguinte, a calendarização, ela limitou e colocou um período além do vazio sanitário. Uhum. E, obviamente, isso tem cunho econômico. Como eu disse aqui, no Rio Grande do Sul hoje, tem uma seca assolando os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e uma parte do MS. Os produtores que lá produzem, o milho já se foi. Resta a eles tentar fazer uma soja na sequência do milho, né? Imaginem se essa calendarização fosse discutida lá, o produtor não ia nem ter a possibilidade de plantar até 3 de fevereiro, ele ia perder tudo. Então o que tem que se respeitar é o vazio sanitário e veja que interessante, o único estado que foi contestado a data de plantio foi o Mato Grosso, né? Então, por ser o maior produtor também, né? Mas Rio Grande do Sul e Paraná juntos são maiores que nós, né? Então eu acredito que essa disputa econômica travestida de fitossanitária, ela acaba confundindo quem não tem conhecimento e, obviamente, atende uma minoria, né, e desqualifica aquele pequeno produtor que poderia estar diminuindo o custo e, obviamente, a diminuição de custo ela impacta na prateleira de supermercado para o produtor final. Esse é um assunto que a gente também vai tocar aqui daqui a pouquinho sobre o alto custo aí, inclusive saiu aí um dado da FAO, divulgado hoje, ou foi ontem, da inflação, né? Que não é, aspas, privilégio do Brasil, não, isso é mundo. Uhum. Mas, Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, mas alegria mesmo e o prazer e honra de tê-lo aqui. O programa ganha muito com a presença do senhor. O nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou sair um pouquinho fora, presidente, para trazer aqui um trecho da fala do senhor que eu encontrei no site da ProSoja,
lá no site da AproSoja, no dia 8 de janeiro do ano que passou. Eu peguei um trecho aqui para uma reflexão do senhor. Entre aspas, temos que romper com essa desinformação que muitos têm de que o produtor é inimigo do meio ambiente. O único caminho é a comunicação. Fecham aspas. E aí eu tenho duas perguntinhas muito rápidas, até para uma reflexão maior do senhor. Claro. O senhor promete romper com a chamada desinformação, que o senhor chama de desinformação. E para tal teria como arma maior a comunicação. E aí vem as minhas perguntas. Como seria essa comunicação da AproSoja para romper com aquilo que o senhor chama de desinformação? Quais seriam os pontos realçados por essa comunicação que poderia derrubar de vez esse muro? Vamos imaginar o muro da desinformação. Bom, primeiramente, muito obrigado pelas palavras. O prazer é nosso estar aqui compartilhando essa bancada. E como falei lá, repito, e com mais intensidade, nós falhamos por muito tempo em comunicação, né? O agricultor, nós quando migramos, as famílias migraram do sul para cá e foram desenvolver o Mato Grosso, focaram lá em fazer a infraestrutura, em trabalhar e deixou de se comunicar. Então a própria sociedade urbana, seja ela matogrossense, seja ela do país inteiro, não tem a noção do contexto que está inserido. E é essa comunicação que nós precisamos romper. Vamos para o exemplo prático. Nós, como cidadãos matogrossenses, e aí eu não falo como produtor, não importa a função que a gente exerça, seja jornalismo, seja comércio, seja indústria, nós vivemos num estado que é o maior produtor do mundo como estado, e é o que usa a menor área territorial em comparação a qualquer outro lugar do planeta. Não existe nada igual ao Mato Grosso. Ou seja, a gente usa 10% do nosso território e somos os dois maiores estados dos Estados Unidos, que era uma potência e era maior do que nós a produção de soja, Illinois e Iowa. O Mato Grosso sozinho dá os dois e mais uma parte da Dakota do Norte. Eles lá usam 60%, 70% do território. Tivemos agora há pouco na Dinamarca, onde fomos mostrar a nossa sustentabilidade, um país que usa 75% do território para agricultura, 60% da energia é de fonte de queima ou de carvão mineral ou de gás natural, e eles nos cobram sustentabilidade quando eles não têm uma margem de rio, quando eles não têm uma reserva legal. O nosso estado tem 97% das nascentes preservadas dentro das propriedades rurais. Nós conseguimos praticamente dobrar a área de produção só adequando a pecuária extensiva que a gente tem hoje. O Mato Grosso tem 14 milhões de hectares de pecuária, que ela pode ser concentrada à medida que se invista e pode romper em agricultura. Então, o primeiro passo é nós sabermos aonde a gente está. Então, muitas vezes, nós como cidadãos acabamos disseminando narrativas de inverdades. E por que existe essa narrativa? Por que existe isso? Hoje, os países da Europa e da América do Norte não conseguem competir com nós, mesmo estando a 2.000 quilômetros dos portos, mesmo não tendo infraestrutura, porque o país, o Brasil, principalmente o Centro-Oeste, conseguiu otimizar 2 safras por ano, não revolve a terra, e eles se utilizam das artimanhas de narrativas, porque hoje eles dependem do subsídio lá da França, na Espanha, na Inglaterra. Então, voltando à comunicação, nós precisamos mostrar para a população o contexto que ela está inserida. Então, o cidadão precisa saber qual a realidade dele, porque ele mesmo vai começar a contestar. Vai falar, peraí, o Macron vem aqui e fala do Brasil, um país que usa 60% do território, que não tem uma mata ciliar conservada. Se você anda às margens do Rio Sena, tem agricultura até dentro do rio. Alguém já perguntou, quando for comprar um carro da marca francesa, por exemplo, quantos por cento a França usa do território? França, quantos por cento você usa do seu território? Porque na balança comercial, nós temos déficit. A França importa mais para nós do que a gente para eles, falando de Brasil. E ninguém contesta. Quando você for comer o queijo francês, ele vem de uma montanha
que aqui é reserva legal e lá é desmatado até o topo. Ninguém contesta. Então chegou a hora do cidadão mato-grossense brasileiro começar também a cobrar a consciência ambiental para que quem nos vende seja pelo menos igual a nós, né? Ou seja, ninguém de nós aqui, eu falo de mim também, se preocupa com a consciência ambiental do país que nos fornece. Quando se fala em emissão de CO2, a gente ocupa um dos últimos lugares. E além do mais, a nossa legislação ambiental nos faz preservar 80% do nosso território na Amazônia Legal, 65% no Cerrado, né? Isso é um passivo do produtor. Eu gosto de usar o exemplo urbano, é como se o cidadão comprasse um prédio aqui na Avenida do CPA e ele pagasse na integralidade e a legislação reza que ele só pode usar 20%. Agora, tem 100 salas comerciais, mas o senhor só vai poder usar 20, as outras 80 você vai ter que cuidar e assim é a nossa legislação. Então, a consciência ambiental passa por saber o contexto que a gente está inserido, cumprir a legislação ambiental, punir quem estiver na ilegalidade e nos orgulhar do que temos de melhor. Eu, como cidadão, e aí não falo como produtor, tenho orgulho do estado que a gente vive, porque é um recordista de produção, de preservação e tem muito a expandir nos próximos anos. Eu quero voltar aqui a essa polêmica que é a janela, não é? O senhor já falou na primeira parte da resposta, eu quero insistir nela porque eu estou intrigado com um detalhe nesse imbróglio todo. A Embrapa, que é uma empresa ligada ao governo, ao Ministério da Agricultura, também se posicionou contrário a essa ampliação aí. E a preocupação é justamente com a possível mutação da ferrugem. E aí eu queria saber o argumento aí dos produtores para manter essa ideia. Muito boa a sua pergunta. O que ocorre? A Embrapa, apesar do posicionamento, não tem nenhuma pesquisa científica publicada sobre o tema, nenhuma. E quando você questiona a Embrapa sobre o plantio em Rondônia, lá pode e é aconselhado. Como eu disse aqui, o que é uma divisa seca, né? Então, infelizmente, nesse ponto, não existe a pesquisa científica por parte da Embrapa. Existe uma guerra de narrativas aí. Já na outra parte, nós temos 3 pesquisas científicas hoje, e aí eu não falo como técnico, apesar de ser, falo do embasamento científico. As 3 capitaneadas pela Universidade de Viçosa, Federal de Viçosa, Exalc USP, Piracicaba, Uberlândia, Passo Fundo, junto com a Fundação Rio Verde, publicadas em revistas científicas aqui e no exterior, por 3 anos consecutivos. Lá tem todo o embasamento científico, para quem tiver curiosidade, está à disposição, está nos autos do processo no STF, e nós não temos nada científico por parte da Embrapa, com todo respeito ao trabalho da Embrapa, mas infelizmente nesse caso não existe mesmo, e a posição é ambígua, pelo que eu falei, aqui no Tocantins, do lado, divisa seca, também a posição é favorável da Embrapa. Rondônia é favorável, Rio Grande do Sul é favorável e no Mato Grosso não, né? Então, as nossas pesquisas estão à disposição e volto a falar, ninguém em sã consciência colocaria em risco o seu ganha-pão, né? Se nós como produtores, e principalmente eu como líder de uma classe, se nós tivéssemos 1 milímetro de probabilidade de qualquer risco fitossanitário, nós jamais insistiríamos nesse tema. E hoje, obviamente, a gente é pautado na pesquisa científica. Tanto que, para o Ministério da Agricultura liberar esse plantio, obviamente, ele tem um embasamento científico também em cima disso. Como eu disse aqui, é um tema difícil para quem está de fora entender, mas ele é uma guerra comercial de uma minoria grande contra a grande maioria esmagadora pequena. E, obviamente, a instituição, e aí não há de se pessoalizar, eu acho que no passado aconteceu muito isso, né? A pessoalização institucional, ela não deve haver. Eu, enquanto presidente, eu não falo na primeira pessoa, eu falo em nome dos nossos 8.000 produtores e com muita tranquilidade. Hoje a gente tem âncora científica, como eu disse aqui, para quem quiser, as pesquisas são publicadas por essas renomadas universidades. Enquanto não for nos apresentado o que embasou cientificamente a posição da Embrapa, a gente vai manter sim.
E a gente sabe que não existe essa pesquisa publicada. Mas esse argumento da Embrapa é o risco à sustentabilidade. Isso que foi alegado. Então, aí vem a pergunta. Há de se perguntar também, e o risco da sustentabilidade na nossa divisa seca em Rondônia? Não existe? Com a palavra Embrapa, então, a Procuradoria-Geral pense bem, para quem não entende da parte técnica, vamos supor que eu seja produtor em Comodoro. O cidadão de Vilhena, que tem uma área de divisa seca comigo, pode plantar em fevereiro com recomendação da Embrapa, e o cidadão mato-grossense não pode. Então, tamanha é a ambiguidade e a evidência da colocação financeira que é praticamente visível a olho nu. Obviamente, aqui eu não coloco em xeque o trabalho da Embrapa, muito pelo contrário, muito respeito, conheço o presidente Celso Moretti, em várias oportunidades estivemos juntos, mas nesse caso específico, a nossa posição é pautada em ciência e a única pautada em ciência publicada em revista científica, que é o que vale. O resto são pareceres, o resto são experimentações que não têm publicação científica, ou seja, elas são testes, né? Então, como eu falei aqui, há muito tempo se fala disso, e só para finalizar, o embasamento para qualquer mudança fitossanitária, ele tem que se basear em 2 pilares. A pesquisa científica e o impacto que vai causar para o setor atingido. Em 2015, no governo Pedro Taques, quando se mudou, nem pesquisa científica não foi feita e muito menos foi ouvido o setor. Naquela ocasião, 75 sindicatos rurais se manifestaram dentro da SEDEC no estado, até hoje existe o documento, nem resposta tiveram. Da noite para o dia, apareceu a medida que calendarizou o plantio e aquele pequeno produtor de 100 hectares, 50, 30, 80, 200, não pôde mais salvar sua semente e passou a pagar o que o mercado impunha a ele. Obviamente que é um tema polêmico, sim, e a gente fica à disposição com a parte técnica, científica e com tudo mais para estar discutindo sem problema nenhum. Perfeito. Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco. O Lorenbeck tem pergunta para fazer, eu também tenho contra-argumentos aqui, porque a gente precisa, como disse aqui o próprio Fernando, a comunicação é importante, não é? Se a gente não pergunta, aí ficam aquelas dúvidas, e aqui a gente está para dirimir essas dúvidas aí e ouvir esse lado exatamente dos produtores em relação a essa ponte verde, né, que é denominada aí essa situação toda que está sendo abordada aqui. O Opinião dá um tempinho só, a gente vai para um breve intervalo comercial e logo, já a gente retoma aqui a entrevista com o Fernando Cadori. Olha, estamos de volta ao vivo aqui nesta noite com uma entrevista muito importante. Nós estamos entrevistando aqui o Fernando Cadori. O Fernando Cadori, que é presidente da AproSoja. Estamos conversando sobre vários assuntos. Eu particularmente enfatizei essa questão da janela aí, não é? Do plantio, da semeadura. É uma ação que está no Supremo Tribunal Federal, que nos próximos dias deve se manifestar a respeito, não é? Está sendo ouvida aí a PGR, Procuradoria-Geral da República, a Embrapa também. O Fernando até falou aqui que citou as pesquisas, a própria Embrapa está falando, não, nós temos pesquisas sim, as pesquisas são baseadas desde que surgiram os primeiros vestígios, os primeiros sinais aqui da ferrugem asiática, isso há 20 anos atrás, parece que começou a ser feito isso em 2001. Mas enfim, eu quero abordar mais esse assunto do Lorenbeck também, só que antes eu quero atualizar você com o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha, acompanha, a gente fala sempre da questão da pandemia, não é, rapaz? Olha só, Mato Grosso registrou 1.209 novos contágios e 2 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, desta quinta, dia 6, mostram ainda que há 4.090 pessoas isoladas por conta da doença. De acordo com a atualização divulgada pela Secretaria, Mato Grosso passou a contabilizar 561.048 contágios
dos quais em 542.301 casos, as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, outras 14.073 pessoas, infelizmente, não resistiram às complicações do vírus. Além disso, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, subiu de 38% para 46%. Brinca com isso, rapaz. Ainda ontem estava falando de 40%. Ó, paralelamente, o mesmo índice relativo aí aos leitos de enfermarias também apresentou alta de 10% para 15% no mesmo período. É de indignar, e daqui a pouquinho tem uma notícia também aí no GD que indigna mais ainda. Mais ainda, você vai ficar pé da cara que nem eu fiquei quando eu estava lendo aqui. Mas antes dessa notícia aí, tem essa aqui também, ó. Aí no GD. Após é essa mesma aqui que eu ia ler agora. Não, é agora mesmo. Então, essa aqui, ó, que eu fiquei indignado. Após o show de Réveillon, que reuniu 30 mil pessoas, Chapada dos Guimarães, que fica a 67 quilômetros ao norte aqui da capital, já começa a sentir os efeitos da aglomeração. 5 dias após a festa, o número de pessoas contaminadas pela Covid-19 aumentou 633%. No último boletim divulgado no ano, em 29 de dezembro, eram 3 casos em isolamento. Na terça-feira, dia 5, esse número aumentou para 22, o que representa aí esse número aí que eu falei, de 633%. Vídeos, fotos, tudo isso registrado aí pelos participantes da festa que teve show da banda Araqueto, mostram que apesar da exigência da máscara para entrar aí no local do evento, dentro da praça de shows, a maioria das pessoas não usava o equipamento de proteção. Nas redes sociais aí da prefeitura, os moradores colocam aí a culpa da alta dos casos no show promovido pela prefeitura. Abre aspas aqui, ó. O resultado da festa e viva a ideia maravilhosa estão entre as críticas. Então, esse que é o motivo da minha indignação aqui, não sei se o senhor Embeck também concorda, mas... Ó, tem esse outro destaque também aí, ó, o prefeito Emanuel Pinheiro, da capital, né, é do MDB, ele confirmou que pretende fazer mudanças no alto escalão do Palácio Alencastro em breve, de acordo com o chefe do executivo. As alterações no secretariado devem ser anunciadas durante as lives que o gestor pretende fazer nas redes sociais e a partir aí da próxima quinta-feira, dia 6, também conhecido como... a partir de hoje? Hoje é 6, né? 6. Então, a partir de hoje. Então, já deve estar já anunciando isso aí. A gente tendo esse acesso a essas informações, a gente traz para você aqui, né? Desde que foi reeleito, o Emanuel evitou fazer grandes alterações aí no staff sobre o argumento aí de que algumas mudanças apenas serviram para reoxigenar a gestão. Ó, mais detalhes você acompanha aí no www.gazetadigital.com.br. Eu estou indignado aqui, Lorenbeck, com essa história do... Eu já antevia, já previa. Nós conversamos sobre isso aqui no final do ano. Ó, vem show aí, o prefeito está batendo o pé que vai manter. Porque suscita o quê? Aglomeração, e não é só daqui não, do estado. Vem gente de todo lugar do país, não é? E agora está aí. Eu conversei hoje, para agendar a entrevista aqui para Opinião, com deputados que estão bichados, no sentido de estar doente, né, gente? Vamos entender bem aí. Estão aí com ora gripe, ora Covid. Eu conversei hoje com jornalistas que estão gripados, não conseguindo nem falar, e por conta desse surto que está tendo aí. Então, todo cuidado é pouco, e aqui estão os números mostrando que o aumento veio com força. Paulo, eu gostaria muito de discordar de você.
mas eu sou impossibilitado de discordar por uma razão muito simples, amigo. Os fatos estão na nossa frente. Nós não podemos discordar de algo que os fatos dizem ao contrário. Veja, vou dar um outro dado, Paulo, para o amigo começar a refletir. A situação não está tão controlada assim, amigos. Já estamos perdendo o controle sobre a pandemia. Eu estou falando só sobre a pandemia, fora o surto de gripe que tem. Veja, do dia 29 de dezembro, até hoje, foram infectados no estado de Mato Grosso 3.742 pessoas, Paulo. 3.742 pessoas foram infectadas. E deste mesmo período, portanto, de 7, 8 dias, 21 pessoas morreram. 21 pessoas morreram. Portanto, não está controlada a pandemia no estado. Então, qualquer aglomeração provoca, sim, um maior número de infectados. Nós já sabemos disso. O vírus não caminha com as suas próprias pernas. Precisa exatamente do corpo humano para caminhar, para prosperar. E eu estou preocupado com as UTIs também, ó. 47% de ocupação aí. Agorinha eu estava falando 40%, já estava espantado, porque o espanto? Porque agorinha também a gente falava de 98%, lembra do ano passado? Falava de 98% de ocupação. Baixou, ficou aliviado, agora está subindo de novo, por conta de irresponsabilidade, na minha opinião, né? Pode ser que hajam argumentos contrários. Paulo, se lembra de uma frase do secretário de Estado da Saúde do Estado, o Gilberto Figueiredo, disse aqui, naquela oportunidade, em dezembro do ano que passou, mais de 461 mil pessoas não foram vacinadas. Lembra desse dado? Lembro. Ele disse com todas as letras aí. Lembro. As pessoas se recusaram a se vacinar, não é? E ele estava falando da primeira dose, né? Isso. Da primeira dose. E a segunda dose tinha um outro número também aí. Exatamente. Absurdo isso. Mas enfim, nós estamos, vamos voltar para a realidade aqui, porque nós estamos entrevistando aqui nessa noite, rapaz, aqui o Fernando Cadore, que é presidente da ProSoja. Lorenbeck, eu vi que na resposta dele anterior, na última resposta do Fernando aqui, estava querendo fazer uma pergunta e eu não deixei porque a gente tinha intervalo comercial, senão a Caroline ficava brava lá. Qual que era a intervenção que você queria fazer e esteja à vontade aí. Mas é exatamente sobre a sua resposta, presidente. O amigo telespectador que está acompanhando cuidadosamente a sua resposta, acompanhando cuidadosamente a nossa entrevista, ele começou a fazer uma série de indagações. O senhor disse com todas as letras que Rondônia, que o resto do país não tem essa obrigatoriedade que Mato Grosso tem. Quer dizer, o período de plantio reduzido em comparação com os outros estados. E o senhor deu exemplo, Rondônia é permitido, Mato Grosso, que faz uma divisa seca com Rondônia, não é permitido. E aí vem a pergunta que qualquer um dos nossos telespectadores está fazendo. A quem interessa Mato Grosso ficar excluído de um calendário que pertence ao restante do país? Qual é o interesse que se tem de proibir e de impedir que um estado que tem individualmente ser o maior produtor de grãos, ainda que os outros estados somados tenham um número maior do que nós, mas qual é o interesse que se tem de prejudicar um estado que paulatinamente vem batendo o próprio recorde? Qual é o interesse? Quem está por trás disso? Parece uma guerra comercial. É isso? O presidente da República ou são grupos? Quem, presidente? É uma boa pergunta. A resposta que eu tenho para lhe dar é o seguinte, não interessa aos produtores que são os afetados. A eles não interessa, eles estão sendo os maiores prejudicados a isso. Só para deixar claro, Mato Grosso está liberado agora também. O que eu quis colocar aqui, até para quem não entende do assunto pensar, olha o tamanho do absurdo. O Supremo Tribunal Federal fala especificamente do estado de Mato Grosso. Né? O fungo, ele não vê barreira de divisa, nem seca, nem úmida,
um fungo se transloca da Bolívia para o Mato Grosso, quem dirá de Vilhena para Comodoro, quem dirá do Tocantins para cá. Então é óbvio que não é técnico. Quando você pensa que a barreira para um ser vivo, um fungo, uma praga, ele não existe divisa de Estado, qual é o intuito do Supremo Tribunal Federal em questionar o Estado de Mato Grosso? Qual o intuito, com todo respeito, volto a falar, e obviamente que a unanimidade é burra desde sempre, e aqui a gente só tem um ponto de discordância com relação à nossa maior empresa de pesquisa da América do Sul, que é a Embrapa, e nesse ponto nós estamos lastrados das maiores universidades do país, Universidade de Viçosa, Exalc, USP, Piracicaba, Uberlândia, Passo Fundo, que são referências. Inclusive um dos nossos pesquisadores, Laércio Zambolin, foi professor do César Boretti, presidente da Embrapa hoje. Tá? Um dos maiores fitopatologistas do país. Então, nós estamos lastrados cientificamente e a recomendação da própria Embrapa hoje causa espanto até no próprio Ministério da Agricultura. Recomendo o plantio em Rondônia, estou citando Rondônia, mas em todos os outros. E no Mato Grosso é proibido. Né? Tem que explicar para o fungo que ele não pode sair Mato de Vilhena e vir para Rondônia, de Vilhena e vir para Comodoro. Então, assim, claro que eu não vou entrar na seara técnica. Mas é intrigante o que você está falando aí, né? É intrigante. Como você fala assim, opa, não, essa fronteira, não, essa ponte, você não como passa que fala não, isso? porque lá é Como Mato que fala Grosso. para a Covid? Fala, ó, a gente, vamos usar a Covid, né, que é o assunto mais... que foi acabado de colocar. Aqui Mato Grosso tem que ter restrições diferentes de todos os outros estados, porque a Anvisa diz que vai ter. Ora, mas qual a diferença, né? Então, claro que a seara técnica não cabe a nós discutir, eu estou aqui simplesmente passando o que a gente tem de concreto, que são as pesquisas científicas publicadas em revistas científicas das mais importantes do mundo, tá? Então, eu deixo à disposição aqui essas universidades com seus pesquisadores para a hora que precisar e que qualquer um tiver um interesse, eles explicarem como estiveram a pedido da ministra Tereza Cristina há poucos dias no Ministério da Agricultura, todas essas universidades mostrando a pesquisa científica e embasando tecnicamente a posição do mapa. Enfim, é um assunto que é polêmico, tem cunho comercial sim, porque quando você faz uma barreira fitossanitária, uma barreira comercial travestida de fitossanitária, isso não perdura para sempre. Eu acho que o mercado, em todo mundo, ele tem que se autorregular. O mercado é soberano. Imagine, telespectador, a imposição. Você vai numa loja de eletrodoméstico e eles têm só TV trincada no canto esquerdo. Aí o consumidor fala, não, eu não quero. Fala, não, você vai comprar uma TV trincada no canto esquerdo. Então, é uma imposição para que o produtor não tenha a possibilidade de salvar a sua semente. Ora, o que regula o mercado? Qualidade e preço. Se eu tenho qualidade e preço, por que eu vou fazer minha semente? Uhum. Então, eu acho que não é saudável e a história mostra que barreiras comerciais, travestidas do que for, elas são rompidas em determinado momento, pode ser que não agora, mas uma hora vai, porque a grande maioria sempre... Por mais que sucumba por muito tempo... A verdade aparece. Ela aparece e obviamente, como eu disse aqui, sem pessoalizar, eu acho que quem estiver sentado na cadeira da ProSoja, cada um tem a sua forma de conduzir. Isso é um dos temas que a gente leva com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Perfeito. Fernando, eu preciso para o intervalo comercial aqui, mas eu quero esgotar esse assunto, pelo menos por enquanto. Claro. E que você respondesse aí em um minuto, menos de um minuto. Menos de um minuto. Eu citei aqui, inclusive, no bloco anterior, que a Embrapa alega, não é, que as pesquisas que você fala, que você defende, que a ProSoja defende, ela fez. E ela se baseia mais nesse risco da mutação aí, não é, por conta da ferrugem asiática. Uhum. E que seria, se for só isso, se isso for verdade, plausível. Olha só, se isso afetar a safra de 2023, por exemplo, nós teremos prejuízo. Sim, claro. Um passinho agora para trás talvez seria o recomendável. Mas eu queria saber o seu contra-argumento a isso que foi colocado pela Embrapa. Em um minuto. Em menos de um minuto. Primeiro, se tivesse esse risco, nós jamais defenderíamos isso com o embasamento científico que temos. Segundo,
essa pesquisa científica, ela não existe. E desafio aqui a nos apresentar onde está publicada. Tá? O dia que nos apresentar essa pesquisa publicada, a gente retroage a nossa posição. Com muita segurança, eu lhe digo que não existe. Com relação à mutação, é como se a culpa de tomar um medicamento e ele não funcionar mais fosse seu. Não é do consumidor. Se você toma um medicamento e ele não funciona, a culpa não é de quem faz o uso. Nós precisamos defender o vazio sanitário de 90 dias, isso o produtor matogrossense não abre mão, inclusive nós ajudamos a criar. Em qualquer lugar do mundo é comprovado que 90 dias é mais que suficiente. O resto, a não ser que nos apresentem a pesquisa científica, e convidamos também qualquer um a fazer conosco, a gente participa junto, né, a nos convencer cientificamente que estamos errados. E agora politizaram a situação, né? O que a gente receia, a gente que torce pelo melhor, não é? Independente de interesses comerciais e tudo mais, mas a gente torce para que não se politize também na hora de decidir lá no Supremo Tribunal Federal, porque eu imagino que o Dr. Luiz Fux, presidente do Supremo, ele vai se basear justamente nessa avaliação técnica da Embrapa e também agora o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. O assunto é bom. A gente vai só dar uma trégua nele para que chamemos aí o intervalo comercial, a gente volta já já. Então, eu aqui anuncio a abertura do terceiro e último bloco do programa Opinião. O Norberto estava tossindo aqui no intervalo, eu sempre fico olhando de rabo de olho para ele quando começa a tossir aqui. Eu estou me cuidando, viu, Paulo? Está se cuidando, né? Mas, de todo modo, eu estou aqui a 3 metros de você, pedi para o Dorileu dar uma aumentada aqui, você podia chegar um pouquinho mais para cá. Ele falou, não, vai ficar lá mesmo, lá perto, lá que o Lorenberg, ele é um cara que se cuida, que não vai na cozinha sem máscara, na casa dele, né? Continua assim, né? Continua. Não foi pro Réveillon, não foi pra Chapada, não foi dançar lá com Araqueto. E não vou no Carnaval também não. E não vai no Carnaval também, não. Né? Aliás, senhor prefeito Emanuel Pinheiro, fica aí a dica, né? O prefeito Calil, o prefeito de Chapada dos Guimarães também. Esperar passar essa chuva aí, não é? Pra gente poder voltar a ter aquela normalidade aí. Eu vou pedir para o Lorenberg, meu caríssimo colega, que abrir esse bloco de perguntas, é o último bloco, né, ao Fernando Cadori da ProSoja. Quando da sua posse, presidente, no dia 18 de dezembro de 2020, na época da sua posse, tem uma fala do senhor no site da ProSoja, e eu peguei um trecho ali. Parte desse trecho que eu vou ler, me perdoe, o senhor já disse a respeito disso no primeiro bloco, mas eu vou ler para que o amigo telespectador entenda a continuação da frase. Entre aspas, em Mato Grosso, 50% dos produtores plantam até 500 hectares e 85 desses até 3.000 hectares. Então, não tem barões do agro. Somos agricultores familiares. E aí vem o ponto que eu gostaria de realçar. Queremos avançar na logística e na armazenagem. Essa precisa ser vista com outros olhos, já que Mato Grosso tem 50% da capacidade do que produz e somente 40% estão nas mãos do produtor, fecham aspas. E aí vem a minha pergunta na questão da armazenagem. Presidente, na década de 80, quando o Mato Grosso era um dos grandes, se não o maior produtor de arroz, a grande briga dos produtores era exatamente a falta de local para colocar, para armazenar o produto. Parece-me que nós estamos na década de 80. Pior. Pior ainda? São os silos que são... O que vai ser resolvido então, presidente, se a mesma reivindicação de produtores do arroz na década de 80 é a mesma agora dos produtores de soja? Vou tentar ser sucinto, é um assunto interessantíssimo, não só para o produtor, para a população também. Porque o que ocorre? O Estado, o país, segundo a FAO, precisaria ter 1,2 vezes a capacidade de estocar o que produz. Imagina uma sorveteria sem freezer. É a agricultura sem ter onde guardar. Por que acontece isso? Porque não interessa a quem comercializa que o produtor tenha armazém. Então a política criada ao longo de 30, 40 anos foi para que o produtor não tivesse seu armazém. Os Estados Unidos têm 2,3 vezes a capacidade de armazenar o que colhe, ou seja, ele pode guardar por 2,3 anos a safra sem precisar vender.
Tanto que Estados Unidos entrou numa guerra comercial com a China, para quem se lembra, foi muito noticiado em todos os veículos nacionais, e ficou 1 ano e 6 meses sem vender. Se nós passássemos por isso, não teríamos onde guardar, teria que se jogar produto fora, um problema portuário ou qualquer outro tipo de problemática, colocaria a produção brasileira no lixo. Né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. O que a gente precisa, para resumir? Desburocratização do crédito para armazenamento, que o Estado, e quando eu digo Estado, o governo federal enxergue como um problema do país e não do produtor, porque é um problema de soberania nacional você ter onde guardar o que se produz. E isso a gente já tem, a gente fez muito isso, Lorenberg, durante o ano que passou. Conversamos muito com o Ministério da Agricultura, da Infraestrutura, foi muito bem entendido, porque não adianta nada a gente colocar uma ferrovia aqui, outra ali, se discute, é rumo, é fico, se o produtor precisa tirar a safra dele em 2 meses do mesmo jeito. Quem vai ganhar é o atravessador, quem vai ganhar a sazonalidade do frete é quem vai levar o produto para fora, e o produtor que produz não ganha, o consumidor que vai produzir o suíno, o frango, o gado ali, vai pagar caro porque o produto vai tudo embora. Então, nós precisamos ter onde estocar. Não é um problema só do produtor rural, mas sim um problema do país de soberania nacional. Fernando, você citou aqui a expressão barões do agronegócio, tubarões do agro. Aliás, e esse é um assunto que eu tinha até marcado aqui, que eu ia abordar contigo realmente, né? Até para ouvir você já deu uma pincelada sobre isso, só que a veemência do uso desse termo, e exatamente na situação mais pejorativa, né? De forma mais pejorativa, já tivemos aqui políticos, só para citar 2 aí, o Jaime fala sempre disso, critica, não é? E Botelho, então presidente da Assembleia, também citava de forma crítica, porque alegando que o setor deveria estar mais presente, se é que você me entende, na vida da nossa população, que muito aqui se produz, se usa muito o nosso solo, e enfim, aqui, e que fica muito pouco da participação dos nossos produtores, dos grandes produtores, chamados de barões ou tubarões. Eu queria te ouvir aqui sobre esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Para nós é muito importante, vem na comunicação, que o Lorenberg citou. O que acontece? Esses termos não são nem usados por mim, eles são usados aí de forma pejorativa e muitas vezes acabam colocando o agricultor contra a sociedade urbana, que na verdade todos somos cidadãos do mesmo estado, com profissões diferentes, né? Óbvio, existem grandes produtores, pequenos, uma grande maioria pequena, mas isso não importa, cada um é dentro do seu espaço. Então, você citou o deputado Botelho, o senador Jaime. Uma das primeiras ações nossas, como depois que assumi a ProSoja, foi justamente conversar com o deputado Botelho, que hoje entendeu, e nós mostramos, a nossa falta de comunicação leva você vê, né? a ações, a palavras como essa. Então, nós levamos para o deputado Botelho, eu fiz isso pessoalmente, a estruturação do tamanho dos produtores no estado. Ele ficou impressionado, falou, eu não sabia disso. Você vê como é que são as coisas, a importância Vocês do diálogo. imaginem, 500 hectares são propriedades pequenas, e quando a gente pensa que o Mato Grosso é um estado jovem, imagine o Rio Grande do Sul. Quando o pessoal subiu do sul para o centro-oeste, foi porque a segunda, terceira geração veio, e o que era 500 hectares, na primeira divisão virou 250, na segunda virou 125, na terceira virou 60 e depois virou 30. Isso ainda vai acontecer no Mato Grosso, a segunda geração ainda está por vir, né? E quando a gente olha a estruturação das cidades do Mato Grosso, onde existem as propriedades pequenas é onde teve desenvolvimento. Quando você pega Lucas do Rio Verde, por exemplo, as propriedades são de 400, 500, 800, 1000, um comprou outra. Primavera do Leste, Nova Mutum, Tangará da Serra, são cidades que prosperaram porque tem famílias ali trabalhando. E finalizo aqui dizendo que essa polarização que assola, até nesses termos assola, porque todos são importantes, não importa se o cara planta 1 milhão de hectares ou 2, cada um tem seu espaço e deve ter, ela é ruim porque coloca quem não conhece contra um setor ou contra um segmento. E eu uso sempre uma fala do secretário Rogério Galo, do ano passado, na parte mais crítica da pandemia, onde o Estado brasileiro, o país, decrescia o seu PIB, ele tinha crescimento negativo, que não é crescimento, a economia desmoronava, todos os estados. Numa fala do Rogério Galo,
ele disse que o Mato Grosso era um ponto fora da curva na pandemia porque crescia 4,5% ao ano, enquanto o país decrescia. Ritmo chinês. O Mato Grosso cresce a ritmo chinês há mais de uma década, de 4% a 9% ao ano. Então, é importante, isso não é só por causa da agricultura, por causa do comércio, por causa da indústria, por causa do turismo que vem, obviamente, mas isso a população não precisa de esmola e ninguém quer isso. A população quer emprego, o cidadão que está desempregado, ele quer emprego, ele quer ter oportunidade. E crescer durante décadas por 5% ao ano é trazer renda para o Estado. O que nós precisamos? Que o crescimento seja transformado em saúde pública, que seja transformado em educação básica, que seja transformado em infraestrutura e em bem-estar para a população. Esse é um assunto que me intriga muito, porque se a culpa não é, se não é na fonte da arrecadação, é na fonte de gestão. Então, pode estar havendo um problema de gestão? Pode. E se aqueles que alegam que o agro tem que comparecer mais, deixar mais aqui, aí tem que se reavaliar como que se faz para... Estão falando aí, já não é de agora, da questão da taxação do agro. Sim, há muito. Que uns, aliás, outro dia falando com o Blário Maio sobre isso aí, ele deu um pulo dessa altura, assim, não sei o que, que o setor não entraria em colapso, né? Seria matar a galinha dos ovos de ouro. Eu tenho cá comigo aqui, eu acho que há que se ter o diálogo, oxigenar o diálogo, para que se chegue num meio termo ali, para poder fazer isso. É um assunto que demanda um tempo, fico à disposição para vir em qualquer momento vamos falar. Chamar mais, né? Mas é um assunto que ele precisa ser explicado, como funciona a estruturação da agricultura mundo afora, porque, em poucas palavras, só para começar a discussão, a agricultura no mundo inteiro, ela sabe o custo que vai ter, ou seja, ela é tomadora de custo, ela não coloca preço nos seus produtos. O mercado é regido pelo mercado internacional. Sim. Então, a soja na Bolsa de Chicago, milho nos Estados Unidos, trigo na Europa, canola e tudo mais. Então, se você coloca uma barreira que não existe nos países que fornecem também para o resto do mundo, por exemplo, os maiores produtores de soja são Estados Unidos, Argentina, Brasil, Argentina, Paraguai e depois vem Canadá. Obviamente, você não vai chegar no consumidor lá na China e falar, eu vou precisar vender meu produto a 15% a mais, porque eu tenho a barreira tarifária. A Argentina, há uma década atrás, produzia praticamente a mesma coisa que produz hoje. O Brasil saltou de 60 milhões de toneladas para 140, eles têm lá a tributação. Nós precisamos da industrialização, é muito saudável, precisamos do turismo, da industrialização, mas não é colocando uma barreira que... primeiro nós precisamos da indústria instalada, para depois pensar numa barreira. Eu só coloco aqui para finalizar, para que o telespectador entenda, o Mato Grosso produz hoje 35 milhões de toneladas de milho na segunda safra. Sabe quanto que se consome no estado? 10 com a indústria de etanol instalada. Ou seja, como que você vai pensar em travar a exportação se hoje nós consumimos só 30% do milho que produzimos? 30%. Quando a gente pensa que em 2030 essa produção salta de 30 para 70 milhões de toneladas, então nós precisamos aumentar em 10 vezes a industrialização. Lindenberg. Olha, presidente, eu tenho um trecho aqui, mas muito longo, eu vou resumir, porque é uma fala do senhor, o senhor deve lembrar quando eu mencioná-la, o senhor deve lembrar dela. Foi do dia 7 de outubro do ano que passou. O senhor falava exatamente, nós estamos em um cenário que a gente é extremamente dependente da exportação. O que aconteceria se amanhã a China, a Europa passassem ou parassem de importar, ou se estivéssemos um problema portuário, nós como país, por uma questão até de sobrevivência, precisaríamos manter a produção constante e, para isso, limitar a incorporação do biocombustível. O senhor falava exatamente, é o ponto que eu estou querendo uma reflexão do senhor, da extrema dependência da exportação. E aí eu pergunto ao senhor, qual seria então a solução para resolver essa situação que o senhor descreveu hipoteticamente
E uma outra questão é amarrada a esta. A ProSoja defende, de fato, sair fora das amarras da dependência da exportação? Eu vou pedir para o senhor vou judiar aqui, eu pedi para o senhor, porque eu tenho 3 minutos para encerrar o programa, pedi para o senhor responder em 1 minuto, porque eu tenho um outro ponto aqui. Vou tentar resumir em 1 minuto. O que acontece? Hoje se precisa atender à demanda, né? A China é um consumidor de produto in natura. Se ela muda o perfil, precisa se processar para levar. E obviamente, quando eu fiz essa fala, foi no Senado Federal que queriam diminuir a quantidade de biocombustível no óleo diesel. E eu me referi também à capacidade de armazenamento, né? Se por um motivo a gente tivesse problema em um ano, a gente não teria onde guardar o produto. Mas é um assunto que a gente fica à disposição para outras horas aí, terei maior prazer de falar a respeito e outras coisas inerentes a esse tema. Eu sei que eu queria emendar mais, a gente tem que correr aqui, eu tenho que encerrar o programa, horário de rede. Eu queria que desse uma pinceladinha aqui. Foi anunciado pela Secretaria do Comércio Exterior que tivemos aí um superávit aí na balança comercial histórico aí, 61 bilhões de reais, histórico desde 89 que se faz esse levantamento aí. Qual foi a participação do nosso agro nesse resultado de agora? Você tem mais ou menos assim uma... Em números exatos não, mas é a maioria absoluta da... Não, porque a maioria parece que foi a exportação, a extração de minério, né? A extração de minério e a soja também, a exportação de soja. Estão ali, né? A exportação de soja e milho também, que a gente vem despontando. Né? Fernando, eu queria muito continuar aqui, mas não tem jeito mais, que estou brigando quem tem que encerrar o programa. Eu quero agradecer demais Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso. Eu gostei desse papo, porque foi bem esclarecedor. A gente está ouvindo o outro lado, a gente só ouve críticas ou cobranças. Está aqui o homem falando aqui dos argumentos da ProSoja. Esse espaço está sempre a postos para bem informar, já que nós estamos batendo na tecla da comunicação aqui. Muito obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos, seguimos à disposição. Um abraço ao Fernando Cadori. Augusto também, que é o assessor ali, que é da parte da imprensa também. Obrigado, viu, Augusto? Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã com entrevista com o deputado estadual Avalone, né? Carlos Avalone, presidente do PSDB de Mato Grosso. Não perca às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.